Vamos aqui fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e engrandecemos ao Senhor por esses dias aqui que estamos juntos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre essa ministração, que o Senhor nos conduza, nos guie, nos oriente, que teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, aparar, ó Deus, as arestas, podar os ramos infrutíferos em nós, para que nessa próxima estação a gente possa produzir mais frutos, muito mais frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja que esse processo de santificação, ele é um processo contínuo na nossa vida, tá? Então, quando o Espírito Santo fala conosco e nós obedecemos, nós estamos nos preparando para um novo tempo na nossa vida. E no que se refere a essa questão da santificação, Deus cortando em nós os galhos infrutíferos, os galhos que estão impedindo de que a gente produza mais frutos, tá? Lá em João capítulo 15 vai falar sobre isso, né? Que quem não dá fruto é cortado, quem dá fruto é podado. E cada ano que Deus tira algo de nós, Deus também coloca algo dele em nós. A frutificação nossa depende muito do arrependimento, da mudança, da transformação. E isso também envolve o nosso crescimento, porque se não há arrependimento, também não há crescimento. Então, à medida que você vai caminhando com Deus, a gente vai vendo que existem coisas que Deus quer tratar na nossa vida. Cada estação, existem coisas que Deus vai nos mostrando para podar, para tirar de nós. E às vezes a gente não percebe isso, é por isso que a vida continua a mesma, tá? Continua a mesma a cada ano que nós vamos vivendo. Então, nesse período, é um tempo especial para que Deus possa operar em nós, para que depois Ele opere através de nós, que venhamos a nos tornar um canal de Deus, né? Porque antes, o mais importante na nossa vida cristã, irmãos, não é o que nós fazemos, é o que Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Amém? Eu vou dar continuidade ao que eu dei início na terça-feira, quando eu estava ministrando, baseado, vou ler de novo esse texto, de Lucas 17, 26 ao 30. Então, lá diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, muitos usam esse texto para falar sobre tempos futuros da vinda de Jesus, né? Mas eu estou abordando um outro aspecto aqui, irmãos. Por quê? Porque você vai ver a semelhança que existe nos nossos dias com os dias de Noé e de Ló. Então, nós vimos na terça-feira que, como nos dias de Noé, como que eram os dias de Noé? Eram os dias em que a maldade tinha se multiplicado. Se nós olharmos para os dias atuais, nós vamos perceber essa mesma realidade, essa mesma situação nos nossos dias. Nós vamos ver a maldade se multiplicando, por quê? Porque se multiplicou também a iniquidade. A iniquidade. A iniquidade,
ela pode ser, assim, às vezes, difícil de ser percebida quando ela está operando em nós, tá? Mas se você começar a olhar com olhos de justiça e julgar a si mesmo de forma correta, você vai conseguir ver essas iniquidades em operação ou não, tá? Então, nos dias de Noé, eram dias em que a maldade havia se multiplicado. Agora, como eram os dias de Ló? Como eram os dias de Ló? E você vai ver também, que eu vou falar aqui, são duas iniquidades que manifestavam em abundância nos dias de Ló e também se manifestam nos nossos dias, tá? Então, nós vamos ver aqui em Gênesis 18, 20 e 21, diz assim, Gênesis 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Qual era, o que havia se multiplicado, qual era o pecado, a iniquidade que se manifestou, então, nos dias de Ló? Então, é claro, um deles todo mundo sabe, né, que é a iniquidade sexual. Então, lá em Gênesis 19, 4 ao 5, diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, nós vamos ver, né, muito forte nos dias de Ló e em Sodoma, a iniquidade sexual. Nós vamos ver, através desse exemplo, né, como era o contexto daquele vilarejo em termos de sexo, né? Então, os caras queriam abusar lá dos anjos, lá, né? Só para a gente ver o nível em que estava, né? Aquela comunidade lá, aquele vilarejo. Não é diferente dos nossos dias, onde o pecado sexual tem tomado não só a questão da sociedade em geral, mas também da família, da igreja. Então, nós estamos vendo e continuaremos vendo, infelizmente, muitos casos que, ainda que estavam ocultos, estão vindo à tona. É muito interessante que eu conheço uma situação, irmãos, a pessoa é até um pastor hoje, mas no passado, essa pessoa, ela tentou abusar sexualmente de uma outra pessoa. E ela nunca redimiu esse pecado. Ela nunca tratou essa situação. Aí, o que aconteceu? A filha dessa pessoa acabou sendo abusada sexualmente. E é uma situação, assim, bem que a gente percebe, né? Por que é importante, irmãos, redimir a nossa história e as iniquidades geracionais? Porque Deus visita as iniquidades até a terceira e quarta geração. Então, às vezes, é o pecado do pai que a consequência vem sobre os filhos, ou até mesmo dos avós, ou até mesmo dos bisavós, porque é uma visitação de terceira a quarta geração. Eu e o Lucimar, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa situação, né, que no passado a pessoa, provavelmente é a pessoa que não redimiu, né, redimir, o que é redimir? É você se arrepender, você confessar e se arrepender daquilo que foi feito. Talvez foi feito na ignorância, mas não importa.
é uma iniquidade, é uma prática que ela não for redimida, ela pode trazer consequências sobre a vida dos seus descendentes. E justamente com a filha dele acabou sofrendo não só mas mais do que isso de abuso, né? E isso tem trazido um trauma muito forte para a vida dessa jovem. Então, veja, se nós vamos fazer uma oração aqui ao final sobre isso, porque é importante, se na tua família, no seu contexto familiar, às vezes não é nem você que tenha cometido, mas você vê a iniquidade sexual, você tem de orar isso geracionalmente, para que a sua descendência não sofra as consequências disso. Casais que começaram o seu relacionamento antes do casamento, né, e tiveram relações sexuais, tem que orar e pedir perdão por isso. Por quê? A boa parte dos casamentos que começam errado, terminam errado. Você pode ter certeza que boa parte dos casamentos que começaram com pecado, ainda que depois venha a casar, né? Mas antes do casamento, a Bíblia diz que é pecado. E isso traz consequências seríssimas para a sua descendência, Então, lembrando, né? O que aconteceu nos dias de Noé e de Ló? Quando Noé entrou na arca, veio a destruição. Quando Ló saiu de Sodoma, Sodoma foi destruída. Por isso que é importante, irmãos, a gente andar com gente que é santa e justa. Porque se a gente não é santo e justo como deveria ser, se o justo sai de um lugar, o lugar é destruído, porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Por isso que eu sou inteligente, irmãos, nesse sentido. Eu gosto de andar com gente santa. Pecador já basta eu. Então, temos que andar com gente santa, que prioriza, que valoriza a santidade. E quando falamos de santidade, não estamos falando só de área sexual. Aborda várias coisas, vários aspectos da vida. Abra comigo, se você puder, aí a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Muitas palavras, imundicícia, impudicícia, prostituição, ela deriva de uma mesma palavra bíblica, tá? Que é porneia, da onde então vem a questão da pornografia e também traduzida aqui como prostituição. Mas isso se refere ao quê? A toda relação sexual ilícita, Então, isso vai envolver desde adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualismo, bestialidade. Isso também está ligado com relação sexual com os parentes próximos. Quando você vai ler lá em Levítico, em especial, no capítulo 18 e no capítulo 19, vai falar muito sobre o que Deus havia proibido no que se refere a questões sexuais, né, relacionamentos. E por causa, veja só, que uma das razões pela qual a terra é contaminada é por causa do pecado sexual. Então, lá em Levítico 18 e Levítico 19, vai falar sobre isso. Normalmente, uma das raízes também da maldade está ligado com o pecado sexual que gera muita maldade. E nós vamos ver, então, nesse tempo, né? Tu tem prestado atenção
que tem acontecido assim, isso mais dentro do contexto da sociedade, né? É gente imitando animal, que se diz um animal. Tu sabe por que isso está acontecendo? Porque provavelmente, com 99% de chance, está ligado à bestialidade. A bestialidade, sexo com animais, quando não redimidos, destrói a identidade, trazendo confusão à identidade. E é claro que provavelmente isso não foram os filhos, mas foram os pais ou avós, porque existe esse contexto geracional que gera todo esse problema. Uma outra coisa também importante, né? O pessoal nosso, a gente ministra na questão da libertação, isso é o quê? A quebra de vínculo com parceiros sexuais que a pessoa teve. Por quê? Porque existe, a palavra de Deus diz que se torna uma só carne. E ao se tornar uma só carne, fica, vamos dizer assim, partes de uma pessoa na outra. Então, toda a relação sexual gera, se dentro de um contexto de pecado, gera uma mutação na vida da pessoa, e inclusive uma mutação genética. Por isso que, às vezes, tu olha para filho de alguém que parece que é diferente dos pais, ou do pai ou da mãe, há uma diferença muito grande. Por quê? Porque no caso da mulher, o sêmen do homem, ela fica alojado nos ossos da mulher. Isso vai gerar uma mutação genética, isso vai gerar uma série de problemas, inclusive de saúde também, tá? Então, tende a haver o quê? Um desligamento nessa questão, não é só pedir perdão a Deus, mas deve fazer um desligamento de espírito, alma e corpo. Muitos homens, também muitas mulheres, acabam sofrendo nessa área, depois que se convertem, por causa de que, quando há um pecado sexual, há também uma transferência espiritual, porque através do sexo há uma transferência também espiritual. No caso, quando uma pessoa acaba fazendo sexo com prostituta ou com pessoas assim imorais, aquele espírito de moralidade passa para a vida dela. É por isso que muitos cristãos não conseguem viver uma vida de santidade nessa área. Então, lá no texto que nós lemos, o versículo 3, fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, fala sobre a santificação do corpo, porque os outros pecados normalmente afetam externamente. O pecado sexual, ele afeta o próprio corpo, a própria pessoa, né, tornando-a impura. Por isso é necessário que haja uma remissão do pecado sexual, e ainda que a pessoa ela não tenha cometido o pecado sexual, mas na sua linhagem familiar houve isso, é necessário que ela ore, então, de forma geracional. Para quê? Para cancelar
a esta influência e essa perseguição espiritual. Por que muitos filhos, qual é a razão pela qual muitos filhos acabam sendo abusados sexualmente? Por causa da iniquidade sexual, por causa de adultério oculto ou não, ou por causa do pecado que foi praticado e não foi redimido pelos próprios pais. Então, isso é uma coisa séria. Eu me lembro que também a gente estava ministrando um casal, muitos anos atrás, e a gente tinha voltado de uma viagem que tínhamos ido com o pessoal da igreja, que a gente fazia parte, para um outro local, né, para outra cidade. Na volta, então, a filha desse casal veio sentado num banco junto com uma pessoa próxima, né, dela, primo dela, e esse menino acabou tocando nela, assim, nos seios, eu acho. Só que ela não estava dormindo, estava acordada. E aquilo foi um negócio que não sei, acho que até hoje não está resolvido esse negócio. Mas daí, esse casal, eles compartilharam com a gente, e era uma situação semelhante, porque antes de eles estarem mais firmes na igreja, antes de se casarem, eles já viviam juntos, dormiam juntos. E a iniquidade sexual deles desprotegeu ou trouxe desproteção para a filha. E a filha ainda acabou passando por tudo isso. Então, eu lembro até hoje que eles vieram para falar e estavam redimindo isso, né? Porque isso trazia as consequências para o próprio, para a própria família, né? Então, veja, esse é um assunto que eu sei que ele não dá para ficar ministrando em cultos abertos, aqui estamos falando em questões de arrependimento, então aqui a gente pode falar um pouco mais profundo sobre isso, mas entenda bem sobre isso. As consequências disso são terríveis. Existem pessoas perdendo coisas por causa disso. A minha própria família foi atingida por isso, né? Por causa de uma situação que aconteceu com os meus pais, não só houve separação, como nós perdemos tudo. Eu perdi pelo menos aí uns 6, 7 anos de trabalho no Japão, né? E tudo que conquistamos praticamente perdemos por causa do pecado sexual. Existem muitas consequências, irmãos. Essa é uma área que todos nós precisamos cuidar. Aquele que está de pé, veja que não caia. Não é questão de criticar ou condenar o que acontece, porque toda pessoa está sujeita a isso. E a gente precisa cuidar disso. Então, nesses 13, 14 anos que a gente vem tratando de iniquidade, a gente vem tratando sobre isso. Por quê? Eu venho orando junto com meus filhos, com a minha família, nós nos reunimos muitas vezes, né, para fazer uma confissão de uma lista de pecados da família, e essa era uma das áreas que sempre tratamos, sempre cuidamos. Por quê? Porque tem um histórico familiar, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. É uma iniquidade. Essa iniquidade atinge muitas famílias. O Japão, essa iniquidade ela é forte. Quem é descendente de japonês tem de cuidar disso, porque é uma iniquidade que a gente vê claramente operando na nacionalidade, na etnia japonesa. Mas a gente sabe que não é só. É praticamente em todos, tá? Então, nos dias de Ló, essa era uma das iniquidades. Mas tem uma outra coisa que quase ninguém sabe, né? Quase ninguém. Eu sei que alguns aqui devem já ter ouvido, mas que estava ligado à iniquidade financeira, tá? Ezequiel 16, 48, 50. Então, lá diz assim, Ezequiel 16, 48 aos 50, diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas?
Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então, veja, Sodoma foi, né, uma cidade soberba, um povo soberbo, altivo, tinha fartura de pão, era próspera a sua tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A igreja, ela tem prosperado. No geral, o povo da igreja tem prosperado, né? Se você é fiel a Deus, se você administra bem suas finanças, Deus me deu uma palavra, eu ministrei agora na igreja do Paulo Sérgio aqui, que está aqui, sobre honrando ao Senhor com os seus bens e as primícias da sua renda. E Deus me trouxe um entendimento assim tão profundo de que se eu honro ao Senhor com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda, tem uma promessa tremenda do quê? De plenitude, de abundância. Porque na sequência vai falar assim: transbordarão de vinho os teus lagares, se encherão fartamente os teus celeiros. Toda pessoa que honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, vai ver o cumprimento dessa promessa. E o que é honrar ao Senhor com seus bens, as primícias ainda, a boa parte do povo, pelo menos nosso, já ouviu falar. Muitos até praticam isso. Mas honrar ao Senhor com seus bens, irmãos, significa administrar bem o que Deus coloca nas tuas mãos. Se você administrar bem o que Deus coloca em tuas mãos, você vai ver os teus celeiros se encherem fartamente e transbordar os seus lagares, ou seja, plenitude. Aonde há má administração, não há plenitude. Há escassez, há problemas financeiros, e nós vamos ver, de certa forma, esses dois aspectos acontecendo, né? Ainda que muitos ganham até razoavelmente bem, não sabem administrar o que ganham e acaba, então, passando dificuldades, não vê o transbordar. Mas aqueles que mesmo que ganham pouco, administram bem, sempre tem. Sempre tem. E nesse contexto, fala lá que havia fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Nunca amparou o pobre e necessitado. Veja bem, irmãos, quando Deus te abençoa financeiramente, tu tem que entender o que Deus espera que você faça com isso, com esses recursos. Dá a Deus o que é de Deus, você vai ver uma quantidade enorme de crente que é contra dar a Deus o que é de Deus. O que é dar a Deus o que é de Deus? São os dízimos, são as primícias e as demais ofertas. Existem vários tipos de ofertas. Uma delas é amparar o pobre e o necessitado. Eu só vou deixar aqui no ar, mas quantos aqui ajudam também os necessitados? Você tem, nem que for pouco, começa com pouco, mas você precisa ter um fundo, mesmo que pouco, para abençoar os necessitados, porque existem promessas tremendas de Deus também, para quando a gente ajuda os necessitados. Não são os preguiçosos, tá? Não são os preguiçosos.
Não é alimentar a pobreza, não é alimentar quem não quer trabalhar. Tá? Porque no nosso contexto brasileiro e latino-americano, boa parte das pessoas na igreja, elas são socialistas. São socialistas. Por quê? Porque ela acha que é só para pobre e necessitado. Mas quando é para dar a Deus o seu melhor, não dá. Isso aí é uma mente socialista. Então, tem muito socialista no meio da igreja. Então, quando é para a obra de Deus, muita gente não dá. Se é para pobre, ajuda. Não está errado ajudar o pobre, mas não é só pobre que deve ser ofertado. Mas aqui no contexto é o que aconteceu com Sodoma. Eles eram prósperos, mas não prestavam atenção em ajudar as pessoas carentes, necessitadas, tá? Agora veja comigo, que Deus trouxe um entendimento tão grande acerca disso, a partir do Salmo 112. Salmo 112. Eu vou ler todo esse texto aqui para te contextualizar. Tem vários textos em Provérbios, tá? Mas eu quero ater nesse texto. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será abençoada. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Na casa de quem? Do homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Coração de quem? Do justo que pratica a justiça. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Veja só agora o versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Veja que todo esse contexto aqui, irmãos, está falando de uma atitude de uma pessoa que, ao temer ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, é uma pessoa que abençoa os necessitados. Consequentemente, você vai ver uma série de benefícios que a pessoa recebe. Então, versículo 2 vai dizer que a sua descendência será poderosa na terra. Uma descendência poderosa na terra é alguém que se compraz nos seus mandamentos, teme ao Senhor, é alguém que abençoa os necessitados. Vai dizer que ele é o justo. É interessante esse versículo 4, porque ele diz assim, nasce luz nas trevas. Jesus vai dizer que quando nós damos esmolas, limpamos o nosso interior. Limpamos o nosso interior, ou o nosso interior é limpo. Nesses dias, né, porque, veja, nesses 10 dias de arrependimento, existe uma compreensão de que tudo que você faz nesses dias, seja de bem ou de ruim, se multiplica. Vai se multiplicar no ano.
Por isso que a gente tem que temer a Deus, né? São dias de se humilhar diante de Deus, diante dos homens, pôr a nossa vida em ordem, não passar esse tempo, se está devendo alguma coisa, se esforce para pagar, ou pelo menos coloque isso diante de Deus, porque se não se faz isso, tu carrega todo ano esse peso. Eu vou ministrar uma palavra ainda sobre isso, né? Ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então, tipo assim, eu até falo aqui para a Belle, falou assim, segunda-feira, né? Falou assim, pai, tu tá me devendo dinheiro. Daí hoje já veio falar que eu tô devendo de novo, né? Aí, mas ela, em parte, ela estava certa. Ela falou assim, pai, eu vou fazer uma aula de teclado. Você paga metade para mim? Falei, pago. Você paga metade, eu pago metade. Aí ela pagou e eu não paguei ela, né? Aí falou assim, ó, tu tá me devendo tanto. Ó, eu abasteci o carro para ir para a faculdade. Você que tem que pagar para mim. Falei assim, tá certo. Uma coisa eu me comprometi, que é com o teclado, mas o outro vai de bônus para você. Vai de bônus. Mas por quê, irmãos? Tu não pode ir entrando ano a ano devendo coisas, ficando coisas para trás. Então, nesse tempo, se você coloca a tua vida em ordem, é como um carro. Se o carro tiver com alguma avaria, o carro não vai desenvolver todo o seu potencial. Então, a gente precisa colocar em ordem tudo que não estiver em desordem. Para quê? Para que tu entre no ano com todo o potencial, produzindo muitos frutos e recebendo também, por causa disso, as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Olha, estamos... Tipo, eu não entendo tudo ainda. Eu estou aprendendo. Mas desde 2014, Deus começou a trazer a compreensão do Yom Kippur e, posteriormente, sobre os 10 dias de arrependimento. E desde 2014, todos os anos, nós vamos fazer dia 2 na igreja, né, o dia do arrependimento, e reunindo pastores, que vão estar, outros pastores, colegas nossos aqui na cidade, vamos estar, mais uma vez, orando por nós, orando pela nossa cidade, pela igreja e também pela nossa nação. Porque no dia do Yom Kippur, as pessoas até condenam, falam, não, isso aí não precisa ser feito. Mas a gente aproveita a oportunidade, porque é algo que, quando Deus instituiu o dia da expiação, toda a nação devia estar reunida. Então, nós aproveitamos como igreja, né, ou uma parte da igreja, aqui em Campo Grande, para quê? Para orar, para interceder, para orar em arrependimento pela igreja e pela nossa cidade, pela nossa nação. Em 2014, quando o profeta Amaro veio aqui pela primeira vez, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: Campo Grande vai se iniciar um grande avivamento. E o avivamento, irmãos, ele é determinado pela profundidade do arrependimento. Seja ele pessoal, familiar, igreja ou como uma cidade. Isso é tão tremendo e tem sido tão tremendo para nós que todo mundo podia criticar ou não aceitar, mas eu continuaria fazendo isso. Nem que fosse sozinho, porque Deus vai trazendo o entendimento da importância disso. E em todo o contexto, em tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinando e nos ministrando, nós temos procurado, então, orar acerca disso. Começamos pessoalmente, depois como família, redimindo as iniquidades familiares, e praticamente todos os anos nós reunimos como família, eu, minha esposa, meus filhos, para pôr
os pratos limpos, né? Se tem alguma coisa, né? Não sei se foi ano passado, ano retrasado, até a Lucimara, ela compartilha isso, né? Perguntou se tinha alguma coisa que os filhos estavam magoados ou ressentidos com alguma coisa. Aí eles falaram uma situação, não é questão de pecado, nem era isso, né? Mas ela pegou, pediu perdão e ainda deu uma oferta de remissão para cada um deles. Para cada um deles. E assim a gente tem procurado edificar nossa casa, nossa família em primeiro lugar, para depois, com a graça de Deus, poder edificar, né, a igreja e onde o Senhor nos leva. Então entenda que ao justo nasce luz nas trevas. Quando nós nos compadecemos, quando nós somos benignos, justos, e abençoamos realmente aqueles que estão precisando, como eu disse para vocês, não é um preguiçoso, porque quem não quer trabalhar também não coma, lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo acho que é 10 não me lembro exatamente, mas o apóstolo Paulo vai dizer isso. Mas existem pessoas, e nesses dias agora, como tudo aquilo que a gente faz se multiplica, uma das coisas que eu procuro fazer eu oro a Deus, eu já oferto para algumas pessoas, né, que precisam, mas eu oro ao Senhor se tem alguém que a gente pode ajudar, pode abençoar em alguma necessidade. Porque, em especial no dia do Yom Kippur, não sei se vocês já viram um vídeo do Silvio Santos, ele dizia assim sobre o Yom Kippur, né? Se nesse dia tu anda com dinheiro, se tu para num semáforo, alguém pede dinheiro, dá dinheiro para ele. Se tem alguém necessitado, tu vê ali, né? Se tem alguém que você conhece que está com a conta atrasada, se você tem condições, paga. Mas sempre procure ajudar os necessitados. Não é só nesse dia, claro, né, irmãos? Tá? Mas é um padrão de justiça, né? E a Bíblia vai falar assim, que a sua justiça permanece para sempre. Então, eu já entendia muito dessas coisas, mas o que me chamou muita atenção foi os versículos seguintes, né? Que você pode ouvir más notícias, mas o seu coração é firme. Como que ser uma pessoa benevolente, compassiva para com os outros, ajudar as pessoas, né, necessitadas, torna a gente com um coração firme no Senhor, uma fé firme. Nosso coração é firmado no Senhor. Ainda que tu ouça más notícias, tu mantém uma fé firme, firmada no Senhor. E no versículo 9 diz assim, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Que poder, irmãos, que será exaltado em glória? Naquilo que você faz, tu vai ser exaltado em glória. Se você é um trabalho, que a sua profissão, sua empresa, onde você trabalha, ou ministerialmente, o fato é que quem quem é compassivo, quem é misericordioso, quem ajuda as pessoas, irmãos, aquilo, Deus vai exaltar ela. Deus vai exaltar ela. No chamado dela, vai ser exaltado. Na vida profissional, na sua empresa, você que é empresário aqui, presta atenção, se tu quer prosperar, uma das ofertas que você tem que separar para dar todo mês para seja instituição, eu sempre tenho dito aqui do pastor Silvano, é uma instituição séria, é uma instituição que faz um bom trabalho, mas eu sei que existem outros, ou pessoas que você conheça, você vai ver se não vai aumentar a tua prosperidade, as tuas vendas. Quem é empresário aqui, presta atenção nisso. Mesmo que tu não é empresário, que a palavra de Deus fala assim, quem dá ao pobre, empresta ao Senhor. E Deus pode ter certeza, ele não fica devendo nada a ninguém.
E ainda vai dar muito mais, porque quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. E esse texto também está no contexto de o quê? Ajudar as pessoas necessitadas. E o que aconteceu nos tempos de Noé e de Ló? Houve destruição. Houve destruição porque nos tempos de Noé, maldade se multiplicado. Nos tempos de Ló, iniquidade sexual e a dureza de coração no que se refere à questão financeira. Eram soberbos, havia fartura de pão, eles eram prósperos, havia tranquilidade por causa da prosperidade, mas eles não olhavam, não cuidavam das necessidades dos órfãos, dos necessitados daqueles dias. Amém, irmãos? E por que eu quero orar com vocês agora acerca dessas duas iniquidades, tá? Tanto no que se refere ao contexto sexual como financeiro, nós vamos ver tudo isso, uma realidade nos nossos dias. Tudo que é como ouvi um pastor ele dizendo esses dias, falou assim, olha, pastor sério aqui do Brasil, ele disse assim, não é nem tanto a questão do comunismo, que os caras querem é o dinheiro. E todo mundo está correndo atrás de dinheiro. E muitos dentro da igreja também a prioridade é o dinheiro. Mas o Senhor diz, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, eu quero fazer duas orações aqui com você. Primeiro, sobre a iniquidade sexual. E eu quero fazer isso de forma geracional, tá? De forma geracional. Talvez você não tenha praticado isso, não tenha, mas se houve na sua linhagem familiar pecados sexuais, querendo ou não, está no sangue, está no DNA. Pode não se manifestar na tua vida, mas se você não redime, pode manifestar na próxima geração. É assim que tem acontecido e é assim que nós temos visto acontecer em muitos lugares, tá? Então, nós vamos orar de forma geracional, porque, irmãos, como eu disse para vocês, essa palavra me veio quando eu estava ministrando o seminário de iniquidades, semana passada, eu acho, retrasada, e Deus trouxe isso ao meu coração, porque o juízo de Deus está vindo à terra. Deus está julgando as obras dos homens. E Deus é um Deus justo, ainda que ele é longânimo, ele não inocenta o culpado. E o que atrai o juízo de Deus sobre a vida de muitas pessoas é iniquidade. E veja bem, nessa área financeira, irmãos, não fique devendo nada a ninguém, nem a Deus. Não pense que só pedir perdão a Deus está resolvendo. Quando tu pede perdão, tu está perdoado. Tu está perdoado. Mas tem que haver restituição. Seja para homens, seja para Deus também. Vamos supor que uma pessoa que te deva, Bruna, R$1 milhão. Daí ela se converte ao Senhor. E fala assim, Bruna, então agora me converti. Deus perdoou até os meus pecados, até a dívida que eu tinha com você. Eu não vou te pagar, não. Pensa bem. Tu acha que isso é justo? Claro que não é justo, né, irmãos? Então não fique com o seu nome no SP Serasa. Não perca o crédito diante de Deus, porque senão tu pode orar e pedir coisas que você não vai receber. Quem está em dívida acaba não recebendo muitas das bênçãos do Senhor. Amém? Então vamos orar primeiro pela iniquidade sexual de forma geracional, e você pode repetir comigo essa oração e diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, a vida da minha família e dos meus antepassados até a 10ª geração.
Estou falando isso porque o pecado da bastardia vai até a 10ª geração, tá? Tem alguém com áudio aberto, deixa eu fechado aí. Diga assim: Senhor, eu peço perdão por toda iniquidade sexual praticada por mim ou por meus antepassados. Peço perdão por toda lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo ou lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia e pedofilia e todo pecado de imoralidade ou qualquer outra perversão sexual. Senhor, arranca do meu DNA estas iniquidades sexuais e apaga as marcas destas iniquidades no meu espírito, alma e também no meu corpo. E em nome de Jesus, para aqueles que cometeram pecados sexuais, diga assim: eu me desligo de toda pessoa que no passado tive uma relação fora do casamento, seja antes ou depois, em nome de Jesus. Seja cancelado sobre a minha vida e a minha descendência toda perseguição espiritual de ordem sexual sobre a minha vida e a minha descendência, em nome de Jesus. E todo espírito ligado a estas iniquidades se retirem da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha descendência. Em o nome de Jesus, eu me desvinculo totalmente de todas estas iniquidades. Em o nome de Jesus. E, Senhor, apaga também e limpa todo lixo, toda sujeira de ordem sexual da minha mente e também apaga do meu coração toda vontade contaminada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, consagrando o meu corpo como templo do Espírito Santo, como habitação do Espírito Santo. Senhor, nesta noite, santifica-me, espírito, alma e corpo, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, Pai, e me capacita a andar em santidade, pois esta é a tua vontade, em nome de Jesus, e que o meu corpo seja habitação apenas do Espírito de Deus. No nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma oração agora pela iniquidade na área financeira, tá? Então, repete comigo. Senhor, eu apresento ainda a minha vida, a minha família e toda a história dos meus antepassados, e eu oro em nome de Jesus, de forma geracional, também até a 4ª geração. Faço confissão das iniquidades e pecados cometidos por mim ou por meus antepassados. Tá, onde que cortou? Tá, então tá. É que eu estava lendo aqui, então daí eu não vi, tá? Então vamos lá. Diga assim: Senhor, eu apresento a minha vida, a minha família e também a minha descendência diante de ti e faço confissão pelas iniquidades ou pecados cometidos por mim
ou por meus antepassados, no que se refere à iniquidade do amor ao dinheiro. Perdoa-nos pelo roubo, por todo tipo de roubo, furto, fraude, roubo de dízimos e ofertas, enriquecimento ilícito através de negócios ilícitos. Perdoa-nos pelas riquezas mal adquiridas, em nome de Jesus. Perdoa-nos por toda avareza, cobiça, ganância, aceitar suborno, corrupção, pela prática e enriquecimento de forma ilícita, pela tentativa de ganhar dinheiro fácil através de jogos de azar, por não honrar ao Senhor com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda, por confiar mais no dinheiro do que em Deus. Perdoa-nos por não pagamento de dívidas. E principalmente, Deus, por esquecer ou não olhar para as necessidades do pobre, da viúva, do órfão, por todo o consumismo, materialismo. Em nome de Jesus, nós pedimos, eu peço perdão, seja purificado o meu coração, a minha consciência de cada uma dessas iniquidades geracionais, e sejam arrancadas todas estas iniquidades da minha alma, do meu espírito, do meu DNA espiritual, em nome de Jesus. Senhor, ainda peço perdão por todas as vezes em que fechei o meu coração ao ouvir falar sobre dinheiro na igreja, todas as vezes que eu deveria ter ofertado e não ofertei. Senhor, eu te peço perdão. Sejam canceladas todas as maldições que me alcançavam por causa destas iniquidades, sejam elas praticadas por mim ou por meus antepassados. Seja cancelado maldição de perdas, de roubos, de destruição, de doenças, enfermidades, de escassez, de pobreza, de ausência de prosperidade. Tudo aquilo que travou a minha vida financeira seja cancelado em nome de Jesus. Sejam anulados todos os decretos que eram contra mim e que davam legalidade aos demônios para, de alguma forma, me atingir. No nome de Jesus. E todo espírito que, de alguma forma, trancava tudo, que limitava, que me impedia de viver todo o potencial nesta área. Em nome de Jesus, eu renuncio agora e ordeno que saia da minha vida, do meu coração, espírito de mamão fora do meu coração, no nome de Jesus. Seja quebrado todo o domínio de mamão sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Que eu e a minha descendência seja uma descendência justa, compassiva, doadora, generosa em nome de Jesus. Conforme a tua palavra que diz que se confessarmos nossas iniquidades e as iniquidades de nossos pais, na infidelidade que cometemos contra o Senhor e que andamos contrariamente ao Senhor, se nos humilharmos perante ti, então o Senhor se lembrará da sua aliança feita conosco. Lembra-se, Senhor, desta aliança e nos conduz à plenitude, Senhor. A plenitude. Senhor, dá-nos a fé necessária, assim também a sabedoria do alto, para administrar tudo que o Senhor tem dado, de forma honrosa, digna, para que nós possamos receber os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, e os nossos celeiros transbordar, os nossos lagares transbordar, se encher fartamente. Seja cancelado e anulado todo o decreto
de destruição que havia sobre a minha vida, sobre a minha casa. E apaga, Senhor, todas as marcas destas iniquidades no meu DNA, no meu sangue, no meu espírito, alma e corpo, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças e também no meu ministério, em nome de Jesus. E decreto que se inicia na minha vida, neste tempo, um ciclo de prosperidade financeira, na qual o Pai sempre sonhou para mim e para a minha família. E tudo que foi roubado pelo inimigo será restituído 7 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te bendiga e até amanhã. Shalom.